Eu acho que se eu for passar uma mensagem, né, para falar com você, dentista, com você, empreendedor, com você que está nesse ramo aí juntos, estamos juntos. É, Primeiro, não deixe de acreditar no seu porquê, no seu propósito, né? Eu sei a dor que você está sentindo aí, né? Eu senti essa dor por diversas vezes e chega uma hora que você vê que parece que ninguém tá nem aí para você, ninguém vai te ajudar. E que quando eu vou atender um paciente na minha clínica, quando eu cheguei no fundo do poço ali, eu entrava no banheiro e fazia uma oração da Deus. Eu falava, Deus, que eu consiga realmente sanar os problemas dessa pessoa que veio me procurar. Que eu consiga realmente escutar essa pessoa, resolver o problema dela, independente dos meus problemas. Eu sempre me emociono quando falo isso porque a gente passa por muita coisa na vida e só a gente sabe, só você sabe o que você está passando agora. E não desista, cara. Não desista. Eu acho que quem tem família, hoje eu sou pai, né? Sei que você também. E eu acho que isso já traz um bloqueio muito grande para a vida, né? Porque você faz as coisas com uma força que você achava que você não tinha, né? Isso surge para quem tem família. Mais um episódio de Pode Superar. Estou aqui com Daniel. Ele vai trazer uma história de superação. Ele está aqui em Alphaville, aqui onde fica a nossa sede do Centro de Treinamento dos Superdoutores, nosso vizinho. Estamos acompanhando e estamos muito felizes porque esse mês teve meta ultrapassada, meta batida, equipe vibrando. Uma das ganhadoras do prêmio, da premiação das super secretárias, que é um treinamento que a gente faz. E hoje o Daniel vai trazer histórias de superação. Dentro das histórias de superação, nós vamos dividir em blocos desde a formação, como foi a dificuldade da faculdade, ele é formado desde 2011, como foi fazer essa faculdade e como ele conseguiu o sucesso, né, da odontologia. Nós sabemos que ele não vem por acaso, as pessoas elas estão numa rota, ela é uma decisão, sucesso é uma decisão, e a história do Pode Superar é exatamente, ela decide, ela supera e ela conquista. Então, sucesso é subjetivo. Muita gente acha que o sucesso é o dinheiro. Pode ser o tempo, pode ser a qualidade, pode ser o consultório, pode ser ter um filho. Sucesso é ter o que você quer. Para mim, a melhor definição de sucesso é ter resultado. O que você quer, o resultado que você quer, o sucesso que você teve. Então, na história de Daniel, nós vamos dividir como foi até aqui, o que tem passado de superação hoje, para onde ele está indo, para a gente aprender. Bota papel e caneta, porque é muito bom aprender com empresários. Eu gosto muito do ambiente onde empresários ensinam empresários, porque não adianta a gente ficar num ambiente engessado, teórico, senão é melhor ler um livro. Se não tiver troca humana, é melhor ler um livro. Eu prefiro ficar sozinho com o meu livro, com algum autor, né, best-seller, e pronto. Então, se nós estamos aqui hoje, é para trocar. E coloque seus comentários aqui embaixo do vídeo, se você está assistindo ao vivo ou online, não tem problema, mas coloque comentário que a nossa equipe vai responder vocês. E, Daniel, se apresenta para o pessoal, né? Fala onde você está, seu consultório, tempo de formado, mais detalhes até para como te achar, o que você faz de especialização. Traz essa história aí que hoje eu quero aprender. Pô, que isso. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, participando aqui do podcast. O Rafa, o cara tem muito conhecimento aí na área, né? Já nesse pouco tempo aí que a gente tem de contato já deu para perceber isso, toda a equipe. Então, de parabéns aí. E veio de encontro aí com esse momento que a gente está vivendo. Bom, em primeiro lugar, né, deixa eu me apresentar, já fomos indo já para a conversa, mas eu sou Daniel Meira, eu me formei em odontologia. Minha história na odontologia começou um pouco antes, porque minha família é toda de profissional de saúde, meus tios são dentistas. Então eu cresci dentro de um consultório odontológico também, brincava dentro de uma clínica. E eu acredito que isso também tenha gerado em mim uma vontade de ser dentista ali, inconscientemente, né? E segui esse caminho, né, dos meus tios aí. E me formei na odontologia.
como todo dentista se forma, né? Eu estava ouvindo as outras histórias aqui e parece que a história é a mesma, né, cara? É incrível como a história do dentista parece que ela se repete na vida de todo mundo, né? E a gente se forma ali super sonhador, super achando que a odontologia é de um jeito e na verdade o mundo ele é bem mais complicado, bem mais complexo do que a gente imagina. Só que eu acho que a gente não pode esquecer também do porquê que a gente faz as coisas, né? Por que que a gente escolheu ali a odontologia, o porquê que a gente toma as decisões na vida. E eu tinha um porquê muito forte ali. Eu sempre gostei da área da saúde, sempre gostei de cuidar de pessoas. E eu falo que dentro da odontologia, logo que eu saí da faculdade, eu fui fazer a especialização em implantodontia, né? Me formei em 2000 e meados de 2014, mais ou menos, na implantodontia. E sempre tive esse sonho, né, de cuidar das pessoas e tudo mais, mas eu digo que o propósito ele acabou me encontrando ali, cara. No momento que eu fui fazer a especialização em implantodontia, eu sempre conto essa história, né? O pessoal até tira sarro na clínica lá que eu falo que eu conto essa história tantas vezes, mas é porque foi o início de tudo ali para mim, que foi quando uma paciente que eu fiz o meu primeiro protocolo, depois de 6 meses ela voltou ali pro retorno periódico e contou, na verdade ela chegou já em prantos ali, me agradecendo, eu não sabia nem o que eu tinha feito, o que eu fiz, achei que eu tinha feito algum mal para ela ali naquele momento. Não, doutor, é que na verdade hoje de manhã, antes de eu vir aqui na consulta com o senhor, eu mordi uma maçã. E fazia 50 anos que eu não fazia isso. Essa história aconteceu comigo, na hora eu comecei a chorar, entendi tudo, né? Hoje eu agradeço a Deus, assim, porque apesar das coisas que acontecem, dos problemas que acontecem, parece que para gente que tem fé, né? Eu tenho muita fé nisso, que Deus está em todos os momentos. Ele sabe que ele está sempre ali, ele está sempre com você. E aquele momento foi um desses momentos em que eu vi Deus na minha vida. E nos momentos ruins também, né, que a gente passa, né, dentro dessa trajetória, né, mais de 10 anos aí dentro da odontologia, muitos altos e baixos, muitas alegrias, muitas tristezas, mas acredito que tudo corroborou para que o maior beneficiado da história seja eu. Eu acredito nisso, acredito que tudo que acontece na vida é para o seu bem, é para o seu benefício. Por incrível porque às vezes não parece isso, né? Não parece que é para o nosso bem, mas no fim das contas dá tudo certo. A gente só entende a tempestade depois que ela nos deu o ensinamento dela, né? Quando está passando, a gente fica sem entender, mas depois parece que é claro. Quando ela passa e fala assim, nossa, superei, e que bom que ela veio, porque senão eu não tinha tido essa tamanha superação. Então, muito bom. Dentro da 2011, sua formação, você sente que mudou muita coisa de lá para cá, do mercado? O que você está sentindo aí da sua análise mercadológica de comportamento, né? O hábito de compra, o cliente, as especializações, a comunicação? O que você tem sentido nessa linha do tempo? Se você buscar assim, como é que era e como é que está agora? Tá muito diferente ou mudou pouca coisa? O que você acha? Como eu falei, até pelo fato de eu já ter tido contato com a odontologia antes mesmo da minha formação ali, eu vi muita mudança, muita diferença, né? Nos últimos, sei lá, 3, 4 anos aí, então, é uma coisa absurda, né? Você vai nos congressos, você vai nas especializações, né? Enfim, tá tudo muito diferente. Mas falando numa questão empreendedora, né? Numa questão de negócio, acredito que foi mais ou menos nesse cunho, né? A pergunta aí. Eu acho que a transformação ela tem sido nítida, né? E os dentistas que não estão atentos a isso, infelizmente você está fadado ao fracasso, porque se você não mudar, não se atualizar, não buscar novos horizontes, né? Novos conhecimentos, a turma aí tá buscando, né? O pessoal tá evoluindo e cara, eu abri minha clínica
Eu me formei em 2011 e abri uma clínica em 2013. Então, eu falo que eu tive vários negócios, cara. Eu tive várias clínicas, só não mudei de endereço. Sim. Porque, inclusive, minha clínica faliu várias vezes. Porque eu só não fechei as portas. Porque é aquilo de não entender, cara. Porque o dentista, muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo. Porque você se capacita, você se forma, você estuda, você quer ser muito bom naquilo que você se propôs a fazer, mas você precisa que as pessoas enxerguem isso, né? Sim. Uma vez eu escutei até de um paciente que foi lá na clínica, ele falou assim, cara, ele trabalha com essa parte de marketing e tudo mais, ele falou, pô, não adianta você ser bom, é a mesma coisa que você abrir um McDonald's numa casa preta. Sim. Ninguém sabe o que tem dentro, né? Se você não mostrar isso, e essa visão empreendedora, eu demorei muito, cara, para entender isso. E hoje eu olho para o dentista, para as pessoas que às vezes não estão conseguindo ter essa visão, e, cara, estou falando de pouco tempo para cá, né? Você sabe, já sabe um pouco da minha história aí, que essa visão empreendedora, né, de entender que no momento que a gente abre uma clínica, você deixou, assim, 80% de ser dentista para trás, porque você abriu um negócio. Você tem que empreender, você tem que saber jogar o game, você tem que jogar o game, né? Fazer o que tem que ser feito, né? E tem gente que fala, né? Pô, criança reclama, adulto faz o que tem que ser feito, né? Sim. Então, no momento que você entende isso, E eu acho que o ponto também, Rafa, é a gente se divertir no processo. Uma vez eu ouvi isso. Sim. Acho que você fala isso também, né? A turma fala isso, pô, como assim se divertir, cara? Tem que pagar minhas contas, né? Mas no momento que você começa a gostar do processo, né, do que você faz, começa a ver resultado, né? E quando o resultado vem, tudo tem mais sentido, tem mais propósito, tudo faz sentido ali, né? Sim. As pessoas, o que eu gosto de trazer numa linha de odontologia é o seguinte: a tríade perfeita, né? A odontologia, as pessoas não podem banalizar todas as áreas e especialidades, tem que ter vocação para cada uma delas. Imagina, desde a odontopediatria até cirurgia, são mundos totalmente diferentes. Então, basicamente, a tríade perfeita, na minha concepção, é a gente analisar o mercado, por isso que a gente analisa comportamento e dados, o próprio CFO nos entrega, número de especialistas, cenário, né, de crescimento de mercado, é só você procurar em poucos cliques, você consegue achar o que vem no mercado. Então a gente analisa o quê? Se tem mercado. Se eu fosse hoje fazer uma especialização, eu analisaria o quê? Os próximos anos do mercado. Não faz sentido, porque senão você vai fazer... Imagina você entrar numa canoa que está furada, que está um mercado que está em declínio. Você vai investir, e é o futuro. Não é sobre o investimento, é sobre o tempo, porque você perde o tempo para depois entender o que está na projeção. Então, primeira coisa é uma análise de mercado. E aí a pessoa pensa, nossa, muito racional, né? Mas tem que olhar. A segunda coisa, aí sim, é o que? A tríade perfeita. Aí vem o amor. Eu gosto disso, né? Eu tenho paixão, eu vou me divertir, vai ser legal, porque senão você não banca. Senão você começa a fazer e você se sente preso, se sente incompleto, e aí vem depressão, e aí vem várias coisas que você não tá, né? Igual você falou, ela mordeu a maçã e me agradeceu, eu chorei, e ali eu me encontrei, eu falei, cara, é isso, entende? Eu faço a diferença na sociedade, porque no fim a gente está aqui, é muito mais feliz fazer o outro feliz, isso é uma regra. Pessoas com depressão, a maioria só olha para si. Então, quando a pessoa ela só olha para o próprio umbigo, ela se perde. Então, quando ela começa a ter o propósito, é o melhor caminho para que você se sinta satisfeito. É servir. Tudo serve. Uma caneta serve para anotar, um papel serve para escrever, e você serve para quê? Só para olhar para você? Então, aquilo fica vazio. Então, gostar, né? Se apaixonar pelo que você tem como propósito. E o terceiro e último, se aquilo, né, tem mercado, tem o meu propósito e se dá dinheiro. Porque você tem uma família, né? Você tem uma filha, não é? Isso. Uma filha linda, por sinal. Então imagina, se você só olhar, né? Eu só vou olhar o mercado, se eu gosto,
e dane-se a minha filha, minha mulher, não faz sentido. Então, olhar para o todo é quando você vê que você tem um mercado em crescimento, você ama fazer aquilo e leva dinheiro para casa. Gente, quem perde nessa operação? Ninguém. Na verdade, todo mundo ganha. A tríade perfeita, então, existe, e essa visão da tríade, ela é importante dentro da trajetória que você trouxe até aqui. Então, a pergunta que ficou faltando é exatamente essa. Você experimentou outras áreas de especialidades ou você foi direto na reabilitação e foi lá que você se encontrou? Você chegou a transitar outras, como ortodontia, uma harmonização facial? Como é que foi essa escolha mesmo dessa paixão pela reabilitação? Então, na verdade, a gente tenta, eu pelo menos, né, falando por mim, abraçar o mundo, cara, ali, fazer tudo. Porque é o que você falou, pô, eu me vi até muitas vezes indo em cursos, indo vendo as coisas, o pessoal falando dessas questões de propósito, de não sei o quê, eu falei, tá, mano, e aí, como é que eu faço meu negócio dar certo? Porque você acaba não enxergando como é que você faz e não enxergando essa questão de saber o seu porquê, de saber o seu propósito, a sua missão, antes de abrir qualquer negócio. Não estou falando nem de odontologia, né? Eu acho que isso precede qualquer negócio. E eu acho que a gente tem que ter essa noção, né? Eu acho que o pessoal fala muito de virada de chave, né? Tem que virar a chave na sua cabeça para você entender isso daí de fato, né? Desculpa, como foi a pergunta, não? Se você transitou especialidades para cair na reabilitação. Porque é isso que você falou mesmo, você estava numa linha. Você experimenta, propósito é experimentado. Como é que eu vou saber se eu tenho um propósito? Pode ser. Experimentar. Bom então, insight. Você chegou aí experimentando, isso. Mas o que você experimentou para a reabilitação te ganhar? O que você chegou a transitar em outros experimentos de especialização? No momento que eu abri uma clínica, eu pensei, poxa, eu preciso atender todo mundo. Minha esposa é ortodontista, eu sou implantodontista, aí depois eu fui fazer área reabilitadora restaurativa, aí fui fazer harmonização facial, minha esposa também fez outras especializações, a gente foi estudando, né, fazendo o caminho que todo dentista acha que é o caminho ali para o empreendedorismo, é você ser bem capacitado, não que isso não seja importante, mas dentro de um negócio talvez isso não seja o mais importante. E sim, a gente tentou atender todas as áreas da odontologia, se especializando, e de pouco tempo para cá que eu entendi que talvez se eu focasse o meu negócio naquilo que me traz ali o porquê, o propósito, e pensando também, né, uma ótica de negócio, do que me geraria mais receita, obviamente, a gente começou a conduzir para esse lado da reabilitação, para os implantes e tudo mais. Mas, cara, a gente tentou de tudo, né? Tentar abraçar a maior gama de especialidades possível, estudando e atendendo. Mas, cara, na minha experiência, hoje eu acredito que talvez não tenha sido muito assertivo da minha parte tentar englobar todas as áreas da odontologia. Eu falei ali do meu tio, né, por exemplo. Outros tempos, cara. Tipo, meu tio tinha essa questão da ortodontia, que minha tia fazia ortodontia, que sustentava a clínica, que você vê, todo mundo de antigamente fala isso, pô, tem que ter ortodontia. Então, tanto que a minha esposa Jordana estava fazendo um curso de prótese, e a gente falou, não, tem que fazer ortodontia. Eu e você tem que fazer ortodontia. A gente meio que desesperou ali, e ela foi fazer, se encontrou, obviamente gosta muito do que faz, mas quando você tem esse viés somente financeiro, você acaba ficando até perdido, cara. O que você vai fazer, o que você vai estudar, o que você vai buscar. Por isso que eu sempre retorno nessa questão do porquê, de propósito, eu falei diversas vezes aqui, mas eu acho que realmente é muito importante. Eu acho legal você falar assim, cara, eu queria ganhar dinheiro. Exato. Porque você está na faculdade, você quer ganhar dinheiro. Eu acho legal, porque eu acho chato esse negócio. Eu acho o propósito. Eu acho que tem que ter alguma propósito, você não tem chato. Porque você não. Como é que você vai saber se é propósito? Você não está lá? Então, basicamente, vou te contar uma narrativa de eu estar aqui agora. Eu não planejei estar com superdoutores. Eu montei uma clínica com uma oportunidade, com um amigo meu que era dentista, ele estava falindo, bancando,
Ele sublocou a parte de baixo, eu montei uma clínica esportiva que tinha odontologia, para quê? Ganhar dinheiro? Não era propósito, eu treinava. Então, automaticamente, uma clínica esportiva tinha a ver comigo, dava fit. Propósito não é da fit. Propósito é muito maior que isso. Mas ela tinha a ver com o meu network, tinha a ver que tinha cliente, tinha a ver com o meu estilo de vida. E aí eu entrei. Tanto é que não tinha propósito. Eu só fui ver depois. Tinha fit. E aí eu comecei a olhar o negócio e começou a me cansar, porque era emagrecimento, e aí tinha que fazer, né, tipo, tinha médico, aí desde essa época tinha remédio, aí vomitava e não gostava, não sei o quê, e era um monte de gente querendo emagrecer, sem querer treinar, e aí tinha personal, eu falei assim, cara, esse negócio é meio chatinho, é legal, eu gosto de treinar, mas eu sei lá, eu não tô numa vibe de querer fazer com que as pessoas depois entrem nesse clima. E aí passou um ano, quando veio o inverno eu já planejei, eu falei, eu vou fechar esse negócio, que eu tinha um outro negócio bombando, eu falei, esse negócio não tá me dando o retorno para eu, né, nem a graça. Eu olhei, não vou ficar não. Aí falei para esse meu amigo, falei, ó, vou sair, mas vou te ajudar em 3 meses, esse programa aí. Se eu fosse você, eu vendia, porque o teu negócio também tá meio enrolado, porque tu não é um bom dentista de planejamento. Você gosta do que faz, mas teu modelo tá bem ruim. Nessa época abriu o Hoff, e aí ele começou a se especializar em Hoff, e ele gostou, amou, né, e eu saí, ele vendeu, ele pegou, eu fiz um plano, ali foi o primeiro acompanhamento de sucesso que eu dei para ele. Eu falei, cara, sai do mocho, investe em posicionamento, investe em cursos, investe na narrativa, e o cara deslanchou. Fiz de graça. E não sabia que aquilo era uma coisa legal, só me senti bem. Aí, maneiro, pô, né? Falei pro cara, o cara foi e fui embora, segui minha vida. Passou um tempo, ele grato, chegou pra mim e falou assim, cara, eu tô fazendo um curso de Hoff. Vamos voltar a ser sócio, foi maneiro na sociedade, se agregava e tal. E tal, qual é a sua proposta? Ele falou, eu te dou 30%, o bolo pronto? Eu falei, eu tô dentro, vamos. De novo, dinheiro. Aí entrei nos bastidores do curso. Entrei no papel, eu tô com vergonha de falar, pra botar no game, eu tô num game aqui, eu não tô desempregado. Pra me chamar para outro game, entendeu? Tipo assim, aí entrei. Aí olha que louco, eu era bastidor do curso, ou seja, venda, gestão, análise, tudo gestor, eu era um gestor para fazer o negócio andar. A gente começou a pensar assim, pô, Rafa, você me ajudou pra caramba, por que você não entra e conversa com os alunos para dar essa visão para eles de... Ou seja, não entrei pensando em cobrar nada, era só, o valor continuou o mesmo, eu entrei, agreguei e coloquei os alunos para seguir. A gente tinha turmas de 20 pessoas e das 20 que entravam, todo mundo entrava na harmonização facial de cara, não precisava de mais nenhum curso. Isso a gente sabe que é uma vitória, porque as pessoas fazem vários cursos para depois elas começarem a praticar. No meu curso eu já tinha toda uma dinâmica, uma didática, que já é uma vocação minha, depois que eu fui vendo, que é uma vocação pedagógica da implementação. Então eu falava pro cara, meu amigo, compra o produto, já sai daqui comprando o produto, dava o telefone, aí ele comprava, show, e eu faço o que com o produto? Pega a tua sogra, a sua mãe é a última, mas numa linha em casa, a sogra é a primeira e a mãe por último, que você já pegou mão. Ninguém vai te processar, pode ficar tranquilo. E aí começou a fazer dentro da família. Aonde? Consultório parceiro ou sofá de casa? Que isso? Eu falei, meu amor, vamos embora, pau na máquina, vamos fazer acontecer. E aí colocava, dos 20 da turma, ninguém não se inseria na Hoff. E até hoje tem gente que faz cursos de Hoff e fica, eu preciso de um próximo para pegar a mão, porque não pratica. Então praticava, entrava. E muita gente ali começou a ganhar sucesso. Aí que veio o propósito. Primeiro veio o dinheiro. Aí eu falei, cara, esse negócio é maneiro. Eu tô me sentindo bem de ver que eles estão ganhando muito, viu? Eu não fiquei de olho gordo no que os caras estavam produzindo. Eu fiquei olhando e falei assim, cara, eu fiz isso. Entende? Tipo assim, eu mudei o status e o cara voou, o outro voou, e eu comecei a me sentir muito bem. Eu falei, cara, é isso. Essa parada tem mercado, dá dinheiro e eu tô feliz pra caramba de fazer. Pronto, achei. E aí, e é exatamente isso, o propósito vem quando é que você sente que tem propósito? Quando alguém te conta a vibe do que você fez e dentro de você acende. Ou seja, não tem como o cara saber onde vai acender essa balaga, entende? Ele só testando.
Então, olha isso, uma clínica que virou um back-office de um curso e que virou o método. Ou seja, o método foi projetado? Não, ele nasceu, ele pulou no meu peito. E foi exatamente de teste. Quando acendeu, eu falei assim, caraca, é muito bom, essa sensação é gostosa. Aí eu juntei o tríade. Tô sentindo bem pra caramba. Tem mercado, os caras são muito ruins de gestão e precisam mesmo desse approach. E, cara, dá dinheiro, porque se eu dou ROI, eu tenho que ter cobrar um ROI. Então, isso foi onde veio o meu propósito. Foi projetado? Não. Então, dentro da linha mesmo das ações, a gente, sou dentista, vou testar, vou para a linha de estética. Encontrei, de repente, parcialmente ou não todo, vou para uma linha de reabilitação, me encontrei mais. Vou para uma linha de ortodontia, me encontrei. E cada um, de novo, sucesso é subjetivo. Cada um vai se encontrar numa área e é por isso que nós somos seres unitários. Nós somos pessoas, tua esposa foi para a ROF, ela está feliz lá, ROF, pela ortodontia, e você está feliz na sua área. Então isso que eu acho que é bacana dentro dessa linha do que eu perguntei. E agora numa linha de hoje, você analisa os dados dos implantes, né? Você consegue ver dados. Você sabe que é onde está a estética e a reabilitação oral, ela está com maior projeção de crescimento para os próximos 10 anos, é o caminho, né? Você sabe que de fato, isso é importante, né? Nós estamos aqui falando de empreendedorismo, então isso é importante pra caramba, empreendedorismo com amor. Eu amo ganhar dinheiro com alguma coisa que eu gosto de fazer. Amo. Entende? Se eu só amar e não ganhar dinheiro, sabe onde é que eu ficaria? Com meus filhos, jogando futebol o dia inteiro. Então essa linha do propósito é uma linha que a gente reconhece no meio do caminho, né? A gente escolhe, a gente testa e escolhe. O que é bacana da gente pegar é que você passou por várias superações, né? Teve o seu encontro perfeito, a tríade perfeita. E isso que eu quero que você traga para o pessoal. Né? Olhando mesmo para a câmera, eu quero que você fale exatamente isso, tá vendo? É possível ter a tríade perfeita. Então se apaixone pela tríade. Ou seja um super-herói para entregar o seu melhor para a sociedade, seja um super-herói para levar o seu melhor para casa, onde tenha tempo e dinheiro, porque as pessoas de lá precisam da sua presença e você é um provedor. E que você se apaixone por esse serviço que você vai executar. Com a tríade perfeita, conta um pouco sobre isso na linha do cara, que é o que você falou. E o cara que ainda não achou? Ele deve buscar ou ele deve aceitar? Está incompleta essa tríade. Eu gosto, eu sou apaixonado, mas não dá dinheiro e está tudo bem. Fala um pouco disso nessa linha onde a gente cara assim, cara, não tenha vergonha de resetar e superar quantas vezes forem necessárias para que você se complete com um trio, não é verdade? Tipo assim, bicho, teu filho tem tua presença? Tu consegue bater numa escola particular? Tem plano de saúde nessa jogada? Então fala um pouco disso, nessa linha até de projeto mesmo, porque o sucesso é escolha, é decisão. A gente sente que um caminho não está no sucesso, ele está incompleto. Então, o sucesso na minha concepção, quem tem uma família e a família não está na parte do sucesso, esse cara não tem sucesso. Ele só tem uma vida profissional que ele escolheu e que ele se sente feliz, mas e aí? Quando ele vai para casa, ele finge que nada está acontecendo lá, quando ele vê que chegou 10 horas da noite e que não tem a presença dele, ele não fala. Então, traz essa atmosfera para a gente, de quantas vezes foi necessário resetar Eu acho que é aquela história do que você falou do sucesso. O que é o sucesso? Ele acaba até sendo meio subjetivo, né? O que é o sucesso, cara? Eu acho que quem tem família, hoje eu sou pai, né? Sei que você também, e eu acho que isso já traz um porquê muito grande para a vida, né? Porque você faz as coisas com uma força que você achava que você não tinha, né? Isso surge para quem tem família, para quem tem filhos, principalmente. E eu acho, cara, que o caminho mais curto para o sucesso, eu acho que ele está dentro de você mesmo, talvez. É você enxergar... Projetar agora, né? Pois é, cara, é profundo o negócio.
Porque se fosse receita de bolo, cara, fala, faz isso aqui que dá certo e você vai ser feliz e ter sucesso. E não é bem por aí. Muitas vezes a gente procura curso, procura imersão, procura as coisas buscando tipo uma receita de bolo. E eu cheguei aqui se falando de tipo, pô, cada um tem o seu momento, cara. Cada um tá numa parte da vida, cada um numa parte do... E eu acho que talvez essa é a sua função aí, né? Identificar isso nas pessoas e ajudá-las nesse sentido. Então, por isso que eu entrei nesse ponto de uma autoanálise, de você entender, você tem que entender em que ponto que eu estou agora, né? E é difícil, porque dentro disso tudo, você quer logo ter sucesso, você quer as coisas rápido, né? Você quer ter sucesso rápido, você quer deslanchar rápido, não entende por quê, se frustra. Eu fiquei muitos anos, cara, fazendo isso. E é um looping, né? Você fica ali e vai e volta, se frustra e não consegue as coisas e não entende por quê, e se questiona. Cara, se eu pudesse passar uma receita de bolo aqui, eu passaria. Tá? Faz isso e aquilo. Mas não é bem assim. Eu acho que olhar para dentro e entender primeiro por que você quer o sucesso já é um caminho, já é o início, né? Posso te dizer, a melhor receita de bolo é essa que a gente está fazendo. Não é o que você está fazendo agora. É tudo que você fez para chegar no agora. O que você está fazendo agora, de repente, atrapalha o outro. O que você tem feito? Isso. Vou replicar. Não é o teu momento. Que aconteceu comigo também. De eu tentar replicar coisas. É só fazer isso? Então eu vou fazer isso. Modificar ali. Colocar uma TV no teto. Eu fui fazendo as coisas técnicas ali. Pô, não é sobre isso, não é só sobre isso, né? Porque a gente fala também, parece que não é só fazer as coisas, pô, tem que fazer as coisas, eu falei, tem que fazer o que tem que ser feito, primeira coisa. É assim, pô, os outros estão tendo sucesso fazendo isso, o questionamento que você fez, pô, se o cara está ganhando 500 mil, eu não consigo fazer 100, por quê? Alguma coisa está errada. É a mesma profissão, a mesma... eu vejo colegas também falando muito de questão geográfica, de questão... de estrutura, de questão, cara, você falou modelo de negócio, se você não estabelecer um modelo de negócio que você quer e entendendo as áreas, entendendo os porquês, assim, você vai trabalhar com marketing, por exemplo, eu acho que se hoje você abrir uma empresa e você querer ser o marketing, você querer ser o operador, você querer ser o dono, boa sorte, eu acho que é muito difícil isso dar certo. Pode ser em pequena escala. Eu vejo muito você falando isso também, crescer aos pouquinhos e tudo. Claro, cada um tem a sua condição, né? Não é só uma questão de querer, né? É uma questão de poder. Quando eu falo de crescer aos poucos, eu tenho duas vertentes. Se eu tiver uma reunião individual com alguém, eu falo de pau na máquina, dependendo da estrutura que eu tenho com o cara na minha frente. Eu entendo. Mas se eu estou falando assim, na rede social, eu tenho muito receio, porque tem muita gente ouvindo. Então tem certas coisas que as pessoas pegam um podcast e tomam as decisões, às vezes, loucas. Não, eu ia chegar nesse ponto, que eu ia falar em sua defesa, porque eu não tenho... Porque eu falei, o Rafael falou. Exatamente. E o cara ficaria afiado para falar, foi você que falou para eu fazer aí, ó, fali meu negócio. Você entendeu? Mas hoje, eu estou falando a minha experiência, a minha visão, né, cara? Eu não abriria um negócio se eu não pensasse na estrutura. É que isso é difícil falar também, pô, eu abri minha clínica sozinho, eu e a minha esposa, que era minha namorada na época, a gente atendia os pacientes o dia inteiro, depois ficava lavando material, depois ficava embalando, colocando na gaveta, preenchendo ficha, todos os dias, das 7 da manhã às 10 da noite. O mundo do empreendedorismo é do ousado. Ele não é do mais inteligente, não é do mais CDF, é do ousado. Isso eu deixo bem claro muitas das vezes. Mas como consultor, eu tenho que trazer previsibilidade de caminhos para a ousadia do cara, né? Trazendo ousadia. Mas de fato é um ousado. Entre um cara que não tem um plano e ele tem ousadia e o outro que tem um plano e não mexe, é o ousado que vai vencer, ponto. Exato. É o cara que senta lá atrás da escola, né? É o fundão, né? É o fundão. É o cara que faz acontecer, que é dinâmico, que é... Inclusive, eu escutava isso dos meus pacientes, cara.
Pô, Daniel, as pessoas precisam te ouvir, cara. Você tá aqui dentro desse consultório aqui, né, você sabe, já foi lá na minha clínica, é pequeno, né? 50, 60 metros ali. E, pô, você tá só ali dentro, cara, mais pessoas precisam te ouvir, precisam, né? E aí a gente falou dessa questão, né, de você encontrar o porquê. Quando você começa a praticar uma odontologia que realmente faz diferença na vida das pessoas, cara, aquilo, acho que a coisa, eu vi o Denzel Washington falando isso uma vez, que a coisa mais egoísta que você pode fazer é ajudar o próximo, porque o maior beneficiado é você, né? E a nossa profissão, né, ela proporciona isso naturalmente, cara. O dentista, ele tem isso na mão dele. Você faz uma reabilitação, por isso que eu fui me apaixonando por algumas áreas também, fui uma boa parte da minha carreira fazendo uma reabilitação estética, porque eu comecei a ficar mais feliz com meus pacientes. Às vezes eu nem lembrava nem quanto eu tinha cobrado do cara. O abraço da pessoa, de ter o sorriso ali, de conquistar as coisas, de me contar isso. As meninas ficavam até brincando comigo na clínica, porque falavam, pô, e aí, doutor, lá tá 2 horas com o paciente, foi 20 minutos de consulta, o resto foi o coach dele lá. Vamos abrir um pouco para pergunta, que vocês não estavam com umas perguntas aí para o Dani ali? Nós conversamos ali, ele olhar sobre essas questões aí do boleto, como que é o fundamento, qual que é as probabilidades do famoso golpe, né? Fala um pouco da implementação do boleto. Se teve porrada, fala também. Eu botei, foi assim, fala completo mesmo, até onde chega, porque refinar isso, eu acho que as pessoas também, elas têm que aprender que tem processo de refinar, né? Ainda mais quando tenta, ouvindo a respeito, aí tem que refinar mesmo, e o preço do refinamento às vezes pode ser um pouco mais caro. Conta um pouco dessa implementação da linha de crédito, de boleto para reabilitação oral no seu consultório. Inclusive na conversa que eu estava tendo com ele ali, eu falei que todo mundo tem esse receio, né, cara? Todo mundo tem esse medo e eu era um deles, né, também. E não vou dizer que não tem, acontece todos os dias, todas as vendas, que às vezes eu faço, mas será que eu fiz besteira, né? Surge, e é óbvio, e o medo é natural. Você falou aí do ousado, né? O ousado é o que faz acontecer. E hoje, agora, um tempo depois que a roda começou a girar, aí dá aquele negócio, por que eu não fiz antes isso daqui? Né? Porque abre um horizonte muito grande quando você começa a democratizar ali, né? Deixar mais acessível para mais pessoas e acreditar nas pessoas também, porque eu acho que é muito disso também, essa questão de você trabalhar com esse porquê, com esse viés, as coisas começam a vir também. Aí estava vindo aqui o outro dentista falando parece que ele atrai um tipo de paciente. Tem acontecido comigo também, por incrível que pareça, é impressionante assim. E minha taxa de inadimplência hoje é baixa, graças a Deus, mas é fruto também de trabalho, de entender, de saber onde está pisando também. Eu acho que um fator determinante para boleto, cara, primeiro é você perder o medo. Porque eu acho que o dentista ele tem medo, cara. Por isso que você não dá o passo, por isso que você... e por muitas vezes você olha e fala, vou abrir boleto aqui. Aí você olha a quantidade de conta ou de dívida que você tem. No meu caso tinha um monte de dívida. Eu olhava e pensei, louco, eu vou arrumar mais problema, porque aí eu vou ter mais dívida, né? Porque não vou receber e tal, e aquele medo. Só que eu acho que às vezes a gente chega no fundo do poço, cara, para você enxergar as coisas. E eu tive que bater lá embaixo e entender, falar, é isso, eu não tenho mais o que fazer. Sabe assim, de mudar o meu negócio, às vezes o ser humano ele é assim, né? A gente precisa passar por situações na vida em que te causam essa transformação, né? E eu fui um deles e precisei desse chacoalhão da vida para entender que eu precisava abrir meu horizonte ali. Esse é um ponto-chave. As pessoas, a gente hoje falou muito sobre a contemplação, a negação e a contemplação. Preciso fazer algo, mas não faço. E quando eu chamo de água bater na boca, deu problema,
e aí deu merda, você tem que fazer, você é forçado a fazer, você não pode mais contemplar a ação, porque chega num momento que chega. E quando chega, você tem que agir. E nessa ação que você fez, ou seja, é uma narrativa de eu não planejei, eu fui empurrado a fazer e eu comecei a fazer. As pessoas, elas geralmente fazem por necessidade e param quando elas chegam no estágio de não estou rico nem milionário, mas sair da linha de problema. O que te faz agora, numa linha de projeção futura, é ter essa mesma garra de não, por exemplo, você acabou de sair de uma meta, né, como você falou ali, quanto? 30%, 40% a mais? A gente tem crescido aí em torno de 30%, 40% ao mês. 30%, 40% de crescimento, desde o começo do ano. Automaticamente, você não está mais numa linha do problema. Você ascendeu no problema, parou de contemplar e agiu, fez os ajustes necessários e teve a maturação para que isso acontecesse, com certeza. E quando você, agora, que não tem mais o problema vivo, o que te faz projetar uma odontologia milionária? Porque, de fato, se você está chegando aí numa média de 150, com uma margem de 30%, em poucos anos você, sabendo administrar bem suas finanças, né, 30% de lucro fora dentista, porque as pessoas não entendem o que é lucro e o que é ganho como dentista. 30% de lucro não é o que você ganha como dentista. Tem os 30% que é o que você ganha como empresário que investiu nessa bagaça, e você tem o dinheiro que você leva como dentista, como operador do teu trabalho, caso você queira operar. Então, indo nessa linha, a gente está falando aí que em pouco, né, em menos de 5 anos, dá sim para ser um milionário da odontologia. O que te faz não parar e continuar tendo essa, sabe, esse entusiasmo, porque não é esse mesmo cara que esperou empenar. Então, você, como disse, quebrei várias vezes para então tomar vergonha de fazer, e agora que eu estou em crescimento, eu não preciso mais voltar para aquela contemplação boba e estou aqui fazendo. O que move? O que ligou? Isso para mim é uma coisa, de fato, cada um tem sabe, o que foi isso? Na verdade, cara, eu acho que é até um momento de reflexão, né? Você me fazer essa pergunta, porque eu acho que quando a gente passa pelas dificuldades, a gente entende muita coisa, né? A gente se entende com Deus, a gente se entende ou se desentende, né? Mas que isso tem um benefício, eu não tenho dúvida. E eu acho que quando, eu não sei, porque eu sou recentemente eu me tornei pai, né? E quando você tem esse porquê de filho, assim, que tem um amor que transcende a gente, né? Você faz, cara, não tem muito. É muito doido isso, porque você precisa fazer, porque tem pessoas que precisam que você faça. Isso também é um dos porquês. O fato da gente querer continuar, claro, porque eu quero ter uma vida melhor, proporcionar uma vida melhor para minha família, em primeiro lugar. Quero fazer diferença, sim, na vida das pessoas, não só pacientes, colaboradores, crescer como empresa, crescer como negócio, impactar o maior número de vidas possível. Eu acho que... E é gozado porque eu me vejo falando isso, eu vi as outras pessoas falando, eu estava querendo só pagar mais contas. Eu falava, tá, cara, me dá a receita aí. É que nem perguntar sobre o boleto, né? Tipo, tá, mas a parte técnica, né, da gente, qual que é a sua taxa de inadimplência? Mas como que você faz? Como que você calcula? Como que você... E eu acho que tem que ter essa parte, mas ela não ela é flexível, não tem uma resposta. Você coloca também. Porque na verdade você tem que flexibilizar. Se você sentir que a tua taxa está mais alta, as próximas vendas você já bota. É o risco Brasil. Por que a taxa de juros está alta? Porque as pessoas estão dando calote. Então quem paga está pagando por quem não está pagando. Então é exatamente a inflação, a taxa de juros.
Se você sentir que o seu inadimplência está batendo alto, as próximas vendas elas já são corrigidas automaticamente. Se a tua inadimplência está baixa, isso é por modelo, local, relacionamento com os pacientes, né? A própria gestão que você tem de trato com esses pacientes, porque a inadimplência, na minha concepção, ela começa na falta, né, quando você perde o relacionamento pós-venda. Então, por exemplo, fiz uma venda, dei meu máximo. No decorrer do tratamento, o relacionamento declina. E aí você começa a perder essa conexão, a vibe dele desce e ele vai te deixando para depois. Aquele boleto cai. Agora, se você tem um relacionamento, então até o trato com o paciente, isso tudo é sentido no jogo. Não tem como passar toda a brisa de quem anda de moto, é só andar. E aí você vai entender o que é o vento na cara. Então, basicamente, na dúvida de como percorrer o primeiro caminho sobre o boleto, o método tem um playbook só sobre o boleto. Tudo lá discriminado sobre o boleto. Que é a parte técnica. Tá tudo lá. Parte técnica. Agora, lá eu não vou te dar nenhuma certeza sobre isso, porque qual é o número? É o teu número. Entendeu? Tipo assim, eu hoje começaria para testar de forma bem conservadora com 20, 25%. Aí se você tiver número, não é melhor uma linha conservadora você jogar para cima para depois descer do que você jogar para baixo para depois subir, vai dar problema. Eu acho que o boleto é isso, é sentir a brisa. O manual vocês têm, tá? Vocês são alunos, é ler o manual. Mas a implementar o manual, de novo, o mapa não é o território. O mapa é o mapa, o território é o território. Quando eu te entrego um manual, a gente tem que ter uma implementação, um relatório e um ajuste de rota caso necessário. Por isso que eu falei, eu começaria com uma taxa alta e viria descendo. E se você não tem uma gestão financeira boa, apurada, eu começaria de uma maneira conservadora, que foi o que eu te falei. Agora, se a sua gestão financeira é apurada, você tá preparado para começar bem. Basicamente é isso. Dani, para a gente concluir, tá? O papo tá bom, mas a gente vai ter que fazer outras edições, a verdade é essa, porque tem conteúdo aqui, né? Tem muita coisa para a gente passar, vamos marcar próximas vezes. Uma mensagem para os odontólogos, tá? Lembrando que a gente vai ter aqui dentista que está se formando, recém-formado, antigo, travado, ganhando, né? A odontologia, você faz parte de 1% da odontologia, que fatura acima de R$100 mil. Então, isso é uma coisa que é raro, 1%. De 450 mil dentistas, em média hoje, você faz parte de 1%. Então, essa mensagem que você vai passar é uma mensagem que tem poder, porque é uma mensagem que pode se tornar uma tomada de decisão, seja ela para qual fase o cara tiver, no começo, no meio ou no fim de uma carreira. Que mensagem que você passa em 1 minuto olhando ali para a câmera para dar essa injeção que você tomou, né? A injeção que te ligou dessa chave de propósito para essa turma. Eu acho que se eu for passar uma mensagem, né, para falar com você, dentista, com você, empreendedor, com você que está nesse ramo aí juntos, estamos juntos, primeiro, não deixe de acreditar no seu porquê, no seu propósito, né? Eu sei a dor que você está sentindo aí, né? Eu senti essa dor por diversas vezes e chega uma hora que você vê que parece que ninguém está nem aí para você, ninguém vai te ajudar e realmente você tem que ser o primeiro a se ajudar, né? Eu estava contando aqui para o pessoal a questão que eu falei diversas vezes aqui de encontrar o porquê, de encontrar o propósito, porque realmente o pessoal fala, pô, isso é lindo na teoria, né? Mas eu quero saber como é que eu pago minhas contas, mas isso precede, cara, isso precede. E a gente demora para entender isso, né? Encontrar o porquê que você faz as coisas, encontrar ali de fato o seu amor, cara, pela profissão, pelo que você faz, vai fazer todo o game mudar, né? Isso precede. Claro, tem a parte técnica, os caras estão aqui para te ensinar tudo que você não sabe, que você precisa saber, a parte técnica de como aplicar
Mas isso eu costumo falar, isso é o básico, né? A gente não enxerga muitas vezes o básico, o que precisa ser feito. Mas o principal está aí dentro de você, cara, está aí dentro do seu coração, né? E você precisa se conhecer, respeitar a sua jornada, respeitar a sua comunidade. Quanto antes você fizer isso, antes as coisas acontecem, né? Então, eu estava falando aqui que quando eu vou atender um paciente na minha clínica, isso, quando eu cheguei no fundo do poço ali, eu entrava no banheiro e fazia uma oração para Deus. Eu falava, Deus, que eu consiga realmente sanar os problemas dessa pessoa que veio me procurar. Que eu consiga realmente escutar essa pessoa, resolver o problema dela, independente dos meus problemas. Eu sempre me emociono quando eu falo isso, porque a gente passa por muita coisa, né, na vida, e só a gente sabe, só você sabe o que você está passando agora. E não desista, cara, não desista. Porque às vezes eu escutei isso diversas vezes, parece que você está, quando a gente vê até gifs e fotos e reels dessas coisas, né, de brincadeira, que às vezes o cara estava chegando ali na mina e parou, né? E muitas vezes é aí que você está. Então acredite em você, acredite no seu negócio, acredite nos seus porquês, encontre os seus porquês, o seu propósito e faça o que tem que ser feito, cara. Levanta, faz o que tem que ser feito. Que eu falei, criança reclama, adulto faz o que tem que ser feito. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes a gente não tem força, né, de fazer. Tudo bem, passa esse dia que você não tem força, todo dia acorda, recomeça. São vários recomeços, eu falei que eu falei várias vezes. E todas as vezes, hoje eu vejo isso, né? Porque quando você está no turbilhão ali, cara, você fala, meu Deus, né? Como que eu vou sair daqui? Mas aí depois você tem essa sensação, de fato, de que, agora faz sentido o que aconteceu lá. E se não tivesse acontecido, eu falo, né? Às vezes eu falo brincando com a minha esposa, se eu abrisse minha clínica hoje, nossa, eu ia fazer tudo diferente, eu ia fazer assim, já ter um administrativo, um marketing, não sei o que, e fazer acontecer e tal. E, cara, talvez não, porque eu precisei passar por aquilo. E se você está nessa jornada agora também, eu ainda estou nessa jornada junto, você nem sabia que foi 1% dos dentistas, nossa. Eu estou nessa luta também, né, diária. Tem minhas metas mensais, semanais, a turma está me cobrando aqui sempre também, porque é isso, o game não para, o jogo não para, você tem que levantar a cabeça, fazer acontecer, primeiro por você, né? Depois pela sua família, depois pelos seus pacientes, pelo seu negócio, acho que é nessa ordem, inclusive, né, que a gente tem que fazer as coisas. Espero que você tenha absorvido alguma coisa que eu falei, nem sei muito bem o que eu falei, a gente fica até nervoso por a responsabilidade de falar nesse momento, né, deixar uma mensagem. Espero que se de alguma forma isso tocou você aí, te impactou, que Deus abençoe. Enfim. Muito obrigado, Daniel. Mais um episódio de Pode Superar, esse foi muito bom.